Olá, minha gente do esporte de Gospé e de toda a região. Grande abraço a todos. Bom dia. Estamos iniciando pela Clube 106,5 FM de Gospé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Notícias locais que rolam pelo Brasil e pelo mundo afora. Tudo isso e muito mais, vocês conferem conosco hoje, 11 de julho de 2022, segunda-feira. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de JF Páscoa, Nelsinho Calhas, Fogão Caipira e Padaria e Confeitaria Pão e Companhia em Guaranésia. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Gospé e o Panorama Esportivo. Rafael Zayat, tudo bem? Bom dia. Bom dia, João Augusto. Bom dia, amigos ouvintes do Panorama Esportivo. Pois é, segundona braba para falar de esportes com vocês. Temos aí alguns times que derraparam no final de semana. Agora, teve um time aí, o seu time, João Augusto. Coringão lá tá bonito no pedaço. Ó, antes de vir aqui pra rádio, encontrei alguns amigos na rua que me falaram o seguinte: eu quero ver se vocês vão criticar o Corinthians hoje no programa. Eu falei, gente, mereceu o resultado, né? 3 pontos ali, será que foi merecido ou não? Ah, merecido. Merecido. Não, há controvérsia, João Augusto. Há controvérsia. Contratou mais um atacante também ontem. Nós vamos conversar sobre isso e muito mais daqui a pouquinho, falando de Série A do Brasileirão. Começando com o esporte local que temos para hoje, falando dos amistosos. Tá aí, Rafael, o esporte aqui do município, também da região, né? Principalmente aí o guaranesiano, acordou aí com muita tristeza hoje de manhã, notícia aí do falecimento do seu Sebastião Vitalino da Silva, senhor Tião Vitalino, como era conhecido aí no meio esportivo, né? Em agosto, o Tião Vitalino completaria 95 anos. Como atleta, Tião Vitalino foi um dos melhores goleiros na sua geração. Após deixar os gramados, criou o placar esportivo. Chegou a contar com mais de 100 times, né? Incluindo mineiros, paulistas e assim por diante. Apresentou durante vários anos o programa esportivo na Rádio Nova Guaranésia, com uma passagem também rápida aí pela Pássaro da Ilha, também no esporte, né? Uma lacuna aí que dificilmente será preenchida. Aí o nosso saudoso Tião Vitalino nos deixou aí na manhã de hoje. João Augusto, vale ressaltar também, endosso suas palavras aí, e só falando um ponto relevante, é que pouco tempo antes dele fechar a vendinha que ele mantinha na Praça Dona Sinhá, em Guaranésia, lembro direitinho do dia que estávamos lá, eu, você e o Quinzé. Nós estivemos batendo papo. Batemos um papo muito legal com o seu Tião, inclusive falando sobre a dificuldade do esporte amador, o regional, tudo mais, onde realmente ele deu uma aula pra gente sobre o esporte amador. Era realmente um conhecedor do esporte. Fica aqui nossa mensagem pra família, nossa mensagem de conforto pra família, para que Deus possa confortá-los. Paulo Júnior, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, ouvintes do Panorama Esportivo. Só gostaria de reforçar aí, né? Esta é a homenagem ao São Sebastião Vitalino, que deixou um grande legado, lutador do esporte amador, que Deus o tenha e que, se Deus quiser, né? Apareça alguém para lutar contra o esporte também futuramente, esporte, né, Rafael? Porque o pessoal que ama, que gosta do esporte amador, né? Vão indo embora e a gente tem que torcer para que apareçam, né? Novos. O legado não pare por aí, né? Não pode parar, né? Mas a gente deseja aí, né? Que o São Sebastião Vitalino tenha um excelente lugar lá em cima. Começando então, João Augusto, os amistosos do final de semana. Tá aí, lá no campo do Mojana, pela categoria adulto. O Mojana e Bugio ficaram no empate em 0-0. Informações do Henrique também, o Luizinho, eles são representantes do Mojana e do Bugio. Lá no campo do Jardim Ormenda, pelo adulto também, Jardim Ormenda ficou no empate em 3-3 com o Ipiranga, lá de Guaranésia. Eric, garoto aí, promissor, marcou os 3 gols para o Jardim Ormenda.
É um comunicado do Zé Benedito, dirigente do Jardim Urmina. Jogão de bola acontecido. Unidos do Parque 2 ganhou lá em São Pedro da União por 4-1. Unidos do Parque 2 viajou até São Pedro e venceu bem. 2 gols do Thiaguinho, Baiano e o Guinho, né? Completando aí a contagem de 4-1. Detalhes do seu Ismael, seu Cícero também, representantes do Unidos do Parque 2, agradecendo todo o pessoal da cidade de São Pedro da União. O Águia Negra, aqui de Gospé, jogou em Nova Resende e perdeu por 5-2 para o Alvorada, daquela cidade. O Geraldo Marques, o Pedrão, diretor do Águia Negra, também o Paulo, está agradecendo, parabenizando o pessoal aí do Alvorada de Nova Resende. Povo muito amigo, né? E quanto ao placar, 5-2. Grande abraço aí também a toda a galera. Primeira Copa Regional de Futebol de Campo, que está acontecendo em Guaranésia. A bola rolou nesse final de semana com rodada dupla. Paulinho Esporte 2, Cruzeiro de Guaranésia 3. Os gols do Paulinho Esporte, Léo e o Betão. O Guaranésia venceu o Guarani, representando aqui de Gospé, por 2-1. O gol do Guarani foi marcado pelo Hayati. Informações aí do Luiz Carlos Leite, o Bombril, diretor de esporte de Guaranésia, também o seu Coelho. Lá em Monte Santo de Minas, grande abraço ao pessoal veteranos do América de Monte Santo de Minas, ao Júlio, né, e toda a rapaziada aí do América. Estava programado um jogo amistoso com Igarapava, estado de São Paulo. O jogo foi adiado para uma outra data oportuna, mas mesmo assim, o América, o veteranos, participou de um torneio beneficente, solidário, né, em benefício a uma pessoa necessitada, e o América foi campeão. Resultado: o América empatou no tempo normal 1-1 com o Cruzeiro de Monte Santo e nos pênaltis venceu por 5-4. No jogo final, o América venceu o time do Luizinho por 3-0. Gol do Thiago e do Cleiton Oliper, ficando aí com a taça de campeão do torneio beneficente. São informações aí do Júlio, dirigente do veteranos aí do América de Monte Santo de Minas. Copa Pachá de futebol cinquentão, a bola rolou também neste final de semana, na sua 7ª rodada. No sábado, Bengala 0, Guaxupé Country Club 0, Pangaré 0, Mogiana também 0. Ontem, domingo, com mais 2 jogos, o Posto São Paulo Minas venceu aí Madtec Soluções Madeira por 3-2. Gols do Posto São Paulo Minas, Luiz Henrique, Antônio Carlos e o João Bala. Para a equipe aí do Meditec, o Serginho cobrando pênalti e o Riva. No outro jogo, Guaxupeanos 2, Portal Noivas Tequila 4, marcando para aí o Tequila, Gato 2 vezes, Geraldo e o Xandão, descontando para o Guaxupeanos, o César, o Pelezinho e também aí o Batata. Tá aí, Rafael, por enquanto era o que nós tínhamos, né? Esporte local, municipal também aí e regional. Exatamente, Augusto, e agora, né, deixar a bola que rolou aqui em Gospé e vamos lá para o Campeonato Mineiro Módulo 2. Nós tivemos, melhor dizendo, a 6ª rodada. O Betim ficou no empate com o Boa em 0-0. O Ipatinga empatou com o VEC em 1-1. Tupinambás perdeu em casa para o Democrata de 7 Lagoas. Após esta rodada, a classificação do Mineiro é a seguinte: em primeiro lugar o Betim 11 pontos, segundo o Ipatinga com 10, em terceiro o Democrata 10 pontos, em quarto o VEC com 8, em quinto o Tupinambá 7 e em sexto lugar, segurando a lanterna do Mineiro do Módulo 2, está a equipe do Boa Esporte. E a 7ª rodada ela prossegue na quinta, sexta e no sábado, um jogo aí a cada dia. A gente vai trazer aí os confrontos nos próximos programas. Fechou, João Augusto. Partimos assim para a Copa América Feminina, é isso? Copa América, Rafael, que está acontecendo aí na Colômbia Feminina. A seleção brasileira, sob o comando da técnica, a sueca Pia Sundhage, estreia bem, vencendo a Argentina por 4-0, com 2 gols da atacante Adriana, Debinha e Bia Zanerato fazendo aí o placar. Próximo jogo aí será no dia 12, ou seja, amanhã,
às 15 horas contra a equipe do Uruguai. O Uruguai que perdeu também para o Equador por 1-0. Detalhes aí da seleção brasileira feminina disputando a Copa América que está acontecendo na Colômbia, Rafael. Fechou, João Augusto, nós vamos chamar um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, trem-filados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, Centro de Guaranésia. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Forró da Economia Mineirão Atacarejo, com preços baixos pra ninguém botar defeito. Arroz agulhinha Tia Ju 5 quilos 15,80. Feijão carioca Turamã 1 quilo 5,98. Coxa com sobrecoxa de frango congelada quilo 6,98. Ofertas válidas até 13 de julho. O melhor arraiá da cidade é aqui, Mineirão Atacarejo. Mais perto, mais barato. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Clube FM, uma emissora da organização Nabisa Yacht. 74 anos. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Simbora, João Augusto e Paulo Júnior, falarmos de Série B, D do Brasileirão. D de Deus. Exatamente. Rafael, primeiramente eu quero mandar um grande abraço pro Mauro Dias. O Mauro Dias me passou um zap de Pouso Alegre. João Augusto tá falando que nós não fala do pozão da Série D, João Augusto. Pouso Alegre. Ué, tá cobrando a gente aqui, Rafael. Então vai um abraço pro Mauro Dias. E vamos falar então, né? O Pouso Alegre venceu a Inter de Limeira pela Série D do Brasileirão. Ele é o primeiro do grupo, venceu por 2-1, primeiro do grupo 6 com 25 pontos. E das 8 equipes, a Caldense é a última colocada com 2 pontos. Meu Deus do céu, que situação da veterana, hein? Sabe o que eu acho engraçado? Faz um bom campeonato mineiro, aí desmonta o time, começa a montar de novo, sabe? Eu acho que aquela sequência que a gente cobra, apesar que na Caldense já acontece, mas tinha que ser um pouco mais eficaz, né? Precisava manter e ter um time mais competitivo. Não adianta montar o time exclusivamente pro mineiro. Rafael, mas lá na Caldense, inclusive eu tenho amigos lá dentro, lá do Conselho Deliberativo da Caldense, a Caldense dispensou todos os seus jogadores. Ficou, bem dizer, com a meninada lá
os reservas daqui da Caldense, o Sub-20, então ela está disputando esse campeonato com essa garotada. Então tá aí a péssima campanha da Caldense. E o Pouso Alegre, hoje ele é comandado pelo Paulo Roberto Santos, técnico muito competente, adaptado a esse tipo de competição, né? Quem não se recorda aí, em décadas passadas, Paulo Roberto Santos passou pelas fileiras da Sociedade Esportiva Guaxupé. João, atendendo alguns amigos ouvintes aqui, mandar um abraço muito especial ao Carlos e também o quase xará, o João Carlos Corintiano, que ele diz o seguinte: bom dia, pessoal do Panorama Esportivo. Ele manda aqui os seus sentimentos aos familiares do senhor Sebastião Vitalino, e ele inclusive teve o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Graças a Deus ele deixou o seu legado. E mandando também um alô para Tatiana Flamenguista e a Tati Corintiana, que moram lá perto do Clube dos Operários. E vai Corinthians. Vai, João, Corinthians. João, um abração para vocês, viu? Valeu, abraço obrigado, gente. Abraço pro Galo, um abraço pro Silvio, um abraço especial também pro... Ó, o Fabinho do Tá Bom mandou um áudio aqui. Paulinho, será que ele tá falando um especial pra você também, ó? Firpa, você tá feliz, hein, Firpa? Teu Corinthians ganhou de novo, hein, Firpa? Aquela panelinha do Flamengo não deu conta. Aquele gol achado no segundo tempo. Aquele gol contra lá. Hein, Firpa? Um abraço. Valeu, Fabinho, obrigado pela participação e também mandar um abraço muito especial ao Alberto, que mandou um alô pra gente, falou que tá doido pra ver o que nós vamos falar do jogo do Galo. Daqui a pouco a gente fala pra ele, então. João, partimos assim pra Série B do Brasileirão. Tivemos aí o complemento da 17ª rodada no final de semana. Os jogos acontecidos foram aí no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Guarani venceu o Cruzeiro por 1-0. O Sport bateu o Londrina por 2-0. No Soares de Azevedo, lá em Muriaé, o Tombense venceu a Chapecoense por 2-1. No Heriberto Rios, o Criciúma perdeu pro Vasco 1-0 pro Gigante da Colina, né? No Castelão, lá no Maranhão, em São Luís do Maranhão, o Sampaio Correia bateu o Ituano por 2-0. Fechamento da 17ª rodada, vamos à classificação geral. Tá aí liderando a Série B, o Cruzeiro tá na ponta com 38 pontos. Em segundo lugar, o Vasco da Gama, 34. Terceiro vem aí o time lá da Boa Terra, o Bahia com 30 pontos. O Grêmio é o quarto com 29. Com 25 pontos, na quinta posição vem o Sport Recife. Com um belo trabalho, a Tombense é a sexta colocada, 25 pontos. Em sétimo, Criciúma com 23. Novo Horizontino é o oitavo com 23. O CRB vem na nona posição também com 23 pontos. Décimo colocado para Sampaio Correia, 22. 11º, Londrina com 22. O Brusque é o 12º com 20 pontos. O Operário lá de Ponta Grossa, no Paraná, vem na 13ª posição com 19. 14º para Ituano, 18. Com 18, também na 15ª posição vem a Chapecoense. A Ponte Preta também tem 18, é o 16º. Os 4 últimos colocados, zona de desconforto, rebaixamento, 17º, o Náutico com 18. E o Guarani é o 18º com 17 pontos. Amargando a vice-lanterna aí na 19ª posição com 16 pontos, o CSA de Alagoas. E o 20º colocado ainda é o Vila Nova de Goiás. Paulo Júnior, o que aconteceu no Brinco de Ouro da Princesa? Tem gente aqui mandando mensagem falando que foram os pé frios de Guaxupé que foram lá e zicaram o Cruzeiro. Procede isso? Não foram os pé frios de Guaxupé, foram os pés tortos da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro não jogou nada. O Edu passou despercebido, os jogadores do Cruzeiro, principalmente a zaga, bateu cabeça, principalmente no gol da equipe do Guarani, que ficou todo mundo olhando pra lua, vendo o avião que saiu de Viracopos passar e esqueceram do jogo de futebol. Cruzeiro não jogou 20% que sabe jogar. O Guarani foi uma equipe mais aguerrida, buscando em todos os momentos, né, a sua vitória, partindo para cima do Cruzeiro, não dando trégua para a equipe do Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro deixou muito a desejar. Se jogar aquele futebolzinho que jogou lá em Campinas, Rafael, não passa aí nessa Copa do Brasil, mas de jeito nenhum. Faltou muito futebol, mas muito mesmo. Você tá muito pessimista. Não, Paulo. é verdade, Rafael. Bom, eu achei o primeiro tempo até que o Guarani dominou total. Agora, no segundo foi mais equilibrado. Acho que não dá pra crucificar tanto assim. Uma hora ia perder, e perdeu na hora certa. Mas uma coisa é perder, né, Rafael? Outra coisa é não jogar absolutamente nada, né? Agora, veja bem, pegou um Guarani também no desespero também, né, João? No desespero, e tudo dava certo. E o Guarani precisava arrancar uma primeira vitória, principalmente no time que está na ponta, que é o Cruzeiro. Agora eu vou até acompanhar o raciocínio do Paulo Júnior.
O Cruzeiro, nesse jogo, diante do Guarani, ficou devendo. Não jogou tudo que sabe. Agora, precisa voltar a treinar direitinho para nos próximos jogos não dar bobeira, não dar brecha, porque as coisas vão caminhando, resultados negativos vão aparecendo. Bom, vamos falar então na estreia do Lisca Doido, o Sport bate o Londrina na Ilha do Retiro e se aproxima do G4. O Sport fez um belo de um trabalho, né? Porque vencer o Londrina não é brincadeira, não. Rafael Thierry e Sander fizeram os gols, um em cada tempo, que sacramentou na vitória do Leão. Exatamente. Agora, é o campeonato que começa aí, vai terminando aí a primeira fase, né? Agora começa a funilar. Então, esses pontos aí é de suma importância. Não pode perder ponto. Principalmente a equipe quando joga em casa e tem que beliscar um pontinho fora de casa também. Agora, 2 detalhes que pra gente poder sacramentar essa partida foi o gol do Sport logo no começo do jogo, que isso facilitou bem a vida do time mandante. E o Tubarão até tentou pressionar no final, mas sem sucesso, porque o Sport tinha uma defesa sólida. Agora, João, conta pra mim como foi Tombense 2, Chapecoense 1. Olha, Rafael, Tombense tá mandando seus jogos em Muriaé, que é a cidade vizinha, né, aí de Tombos, foi bem. O Tombense começou mal a competição, vem reagindo, vem crescendo, vem evoluindo e arrancou uma vitória aí fantástica diante da Chapecoense, né? Tombense hoje está na 6ª posição, tem 25 pontos, está aí no pelotão de cima. Olha, tem muita coisa, contratação, a direção vai fortalecer ainda mais o treinador, contratar mais jogadores para tentar buscar uma situação inédita com a Tombense, que é tentar buscar a Série A. Só para sacramentar seu comentário, para poder complementar, nós tivemos 2 gols do Zé Ricardo. Bom jogador. O volante abriu o placar, a Chape empatou e depois o camisa 8 marcou um golaço, mas um golaço mesmo. E aí o que acontece? A Chape viu mais uma derrota no campeonato e com o resultado a Chape está se complicando. Hoje ela tem a mesma pontuação do Náutico, que é o primeiro da zona da degola, ou seja, a Chape precisa acordar na competição. Agora, Rafael, você foi muito claro, a gente vem falando também aqui em programas anteriores da Chapecoense. Tem 2, 3 jogadores assim que parece que está com vontade. Aí depois o complemento da equipe, vamos dizer assim, é o jogador que estão lá para se ganhar tá bom, se perder tá bom. Eu acredito que a Chapecoense precisa, sua diretoria, pensar melhor, fazer essa equipe jogar mais, contratar, porque a situação da Chapecoense não é nada boa em relação até o presente momento na Série B. Agora, tem que ver a partir de hoje que realmente o Marcelo Cabo ele vai assumir o time a partir de hoje. Então, de agora em diante, ele vai ter um bom trabalho para poder recuperar a Chape nessa Série B. Vamos ser sinceros, subir não sobe, mas pelo menos tem que se manter, né? Olha, Rafael, veja bem, para o treinador, ele vai entrar numa equipe que praticamente ele desconhece o elenco, mas ele tem o modelo dele, o padrão dele de trabalhar, o perfil de trabalhar. Os jogadores vão ter que se encaixar na forma de trabalho dele, no padrão de trabalho dele. É aquela história para dar resposta rápido, né? Resposta correndo. Rafael, mas eu acho que a Chape ela tem bala na agulha, entendeu? Ela não vai cair não, porque se a gente for analisar, eu acompanhei este jogo lá, a Chape, ela deu um trabalho danado para a equipe da Tombense. Esse resultado aí não condiz com o que foi a vitória da Tombense, porque ela jogou em cima da equipe da Tombense, ela levou perigo por muitas vezes. Eu acredito que a Chape merecia pelo menos um empate. Exatamente, a Chape não cai. Bom, pra gente complementar aqui os 2 jogos restantes da Série B, Paulo Júnior, nós tivemos um Vasco vencendo o Criciúma fora de casa e se aproximando do líder. Conta pra gente como foi essa partida. O Vasco tá entusiasmado, né, Rafael? O Vasco da Gama tá e não tá perdendo pontos, então as outras equipes como o Cruzeiro começam a tropeçar dentro do campeonato e o Vasco não, o Vasco tá vindo naquele ritmo, tem levado um grande público, principalmente quando os jogos lá em São Januário ou lá no Maracanã, e jogando fora de casa também. Você pode ver, pega as partidas em que o Vasco fez,
O Vasco da Gama, João Augusto, ele chega, ele dá uma beliscada num pontinho aqui, um empate lá, uma vitória no outro lugar. Então o Vasco, eu acredito que ele tá firme aí dentro da competição na Série B. É um dos favoritos a subir para a Série A. Se o Vasco não tropeçar, não cair de produção e vier nesse ritmo, Rafael, é um candidato seríssimo aí ao título da Série B. Do jogo em si foi muito simples. Assim como aconteceu com o Sport, o Vasco abriu o placar logo aos 8 minutos de pênalti, Raniel fez de pênalti, e aí depois montou uma retranca absurda. O Criciúma faltou precisão para poder furar a retranca do Vasco. Então o que acontece? Do jogo em si, foi depois um ataque contra a defesa e o Vasco tentando explorar esporadicamente um contra-ataque sem sucesso. E a instabilidade. O Vasco, da forma que começou a competição, vem seguindo, vem equilibrado. Não faz um jogo ruim, outro, enfim, vem os pontos, a pontuação, os resultados estão sendo benéficos à equipe do Vasco da Gama. Então isso ajuda muito a autoestima, né, a estrutura e a estabilidade da competição. Beleza, a próxima rodada da Série B, ela vai com a 18ª, a última rodada do turno, a penúltima rodada do turno, acontece a partir de quinta-feira e a gente traz mais informações depois, então. Lembrando que o Panorama Esportivo também é um oferecimento de Fogão Caipira. Saboreia a melhor comida de Guaxupé e região. Claro que eu tô falando do Fogão Caipira. Atenção para o cardápio de hoje. Fui abrir aqui, me deu até água na boca das delícias do fogão, ó. Tutua mineira, dourado assado, alcatra cebolada, leitoa, segundona para comer leitoa, Paulo Júnior. Frango à moda com batata e canelone de presunto e queijo com molho rosé. Tudo isso e muito mais você encontra no Fogão Caipira, que fica na Rua Major Anacleto 87, aqui no centro de Guaxupé. O WhatsApp do Fogão, 991790476. Fogão Caipira com sua irresistível comida mineira. E eu vou marcar presença lá hoje, viu, Rafa? Daqui a pouco nós estamos lá. Se Deus quiser. Rápido intervalo comercial e já voltamos com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, centro de Guaranésia. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, trenfilados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5841. Fone WhatsApp 3559-6789. Clube FM, 74 anos de sucesso no seu rádio. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo.
Clube FM de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Simbora, João Augusto, vamos falar agora de Série A do Brasileirão. Temos os resultados da 16ª rodada. Tá aí, o Bragantino bateu o Avaí por 4-0. O Fluminense bateu o Ceará no Maracanã por 2-1. Em Goiânia, o Goiás venceu o Atlético Paranaense por 2-1. No Couto Pereira, o Curitiba empatou com o Juventude 2-2. Em São Paulo, na Neoquímica Arena, o Coringão bateu o Flamengo 1-0. O Atlético Mineiro empatou com o São Paulo no Mineirão 0-0. No Castelão, lá em Fortaleza, o Fortaleza e Palmeiras 0-0. O Santos, na Vila Belmiro, bateu o Atlético Goianiense 1-0 pro Peixe. Na Arena Pantanal, o Cuiabá venceu o Botafogo por 2-0. O complemento da rodada acontece hoje lá no Beira-Rio, onde o Internacional encara o América de Minas. Começando aqui os comentários, Paulo Júnior. Aliás, antes dos comentários, vamos à classificação. Tá aí até o presente momento, o Palmeiras está na ponta, liderando, tem 30 pontos. Em segundo vem o Corinthians, 29. O Galo Atlético Mineiro vem na terceira posição com 28. Com 27, o quarto colocado é o Fluminense. Quinto colocado, Atlético Paranaense, também com 27 pontos. O Internacional é o sexto, joga hoje, tem 25. Com 23 pontos, na sétima posição vem o São Paulo Futebol Clube. Em oitavo, Santos, 22. Nono, Flamengo com 21. O 10º é o Botafogo com 21. 11º, o Bragantino também com 21. Em 12º aparece o Goiás, 20 pontos. Com 19 pontos, na 13ª posição, o Coritiba. 14º pro Curitiba, 19, que o João falou. 15º, América Mineiro com 18. 16º, o Avaí com 18. Em 17º, o Ceará com 18. 18º, Atlético Goianiense com 17. O Juventude é o 19º com 12 pontos. Fechando Fortaleza na última colocação na lanterna, 20º com 11 pontos ganhos. Agora sim, vamos falar dos jogos que aconteceram. Começando então, Paulo Júnior, com essa sapecada, essa sacolada do Bragantino, 4 Avaí 0. O que aconteceu lá no Nabi Abichedi? Ô Rafael, já era esperado, né? O Bragantino fez aí 2 gols naquele jogo contra o Botafogo que foi anulado, então chega muito, o ataque chega muito presente, principalmente nas bolas altas. E eu dizia no sábado em que o Avaí não ia aguentar a equipe do Bragantino, eu só não esperava um placar elástico de 4-0 e olha, sobrou, viu? O Avaí tem que agradecer de só com 4 aí na mala, viu, Rafael? Agora... Era jogo para 8 aí, viu? Só deu Braga. O João Augusto, eu quero destacar aqui o gol do Alejandro. Ele deu uma cavadinha ali que foi pornográfica. Pra quem não viu, dê uma olhada depois nessa cavadinha do Alejandro, pornográfica. A frieza, né? A tranquilidade para definir o lance. Isso. Ele foi protagonista, ele participou de 2 gols, ele foi muito bem, ele realmente era um homem de referência. E dá para falar, João Augusto, que agora o Bragantino virou a página, porque ele estava naquele momento de crise com o Barbieri no comando, se ele continuaria com esse time, se ia ter algum desmanche, enfim... Parece que virou a página ou não? Ele ganhou de uma equipe que vem crescendo na competição, que é o Avaí. Na verdade, eu esperava até mais bola do próprio Avaí. E o Bragantino venceu bem, com um placar elástico, placar grande, né, diante do Avaí. É claro, dá uma situação boa por elenco, pro próprio treinador, pros torcedores, aí... do Bragantino, na própria diretoria. Então é interessante um resultado diante de um bom time, que é o Avaí, vencendo por 4-0. Paulo Júnior, nós tivemos também um jogo bem eletrizante ainda no sábado à noite, o Fluminense batendo o Ceará por 2-1, com mais uma grande partida de Germancano, que participou com gol e assistência. O Germancano, ele até prometeu pro Fred, né? Falou, vou fazer uma grande partida aí pra te homenagear aí na sua despedida, né? E a vítima foi o Ceará, que poderia ser outra equipe, mas eu acho que não iria estragar a festa do Fluminense, né? Diante de um público espetacular, o Fluminense fez seu dever de casa, fez uma despedida à altura do centroavante Fred, venceu pelo placar de 2-1. O Ceará soube valorizar esta vitória da equipe do Flusão, jogou também, teve alguns contra-ataques, levou algum perigo em certos momentos do jogo, mas na verdade o Fluminense foi muito superior, tanto nos primeiros 45 como no segundo também, e o Germán, né, o Germancano acabou com o jogo, essa é a verdade. Agora, o João Augusto, nós tivemos também um Fábio que foi decisivo, ele pegou pelo menos uns 3 bolas do ataque do Ceará sensacionais, teve uma bola que foi cruzada, o Vina mata no peito e arremata quase que num voleio ali.
O Fábio fez algumas defesas que eu juro que eu não consigo entender o goleiro ter sido descartado do Cruzeiro daquele jeito, hein, Paulo Júnior? Problema de salário, né, Rafael? Mas, Rafael, você foi muito claro, o Fábio, parece que quanto mais velho, melhor ele fica, né? Na posição, na função de jogador de futebol, posicionamento, colocação debaixo dos gols, né? E foi um dos grandes nomes nessa vitória do Fluminense. E além disso, como posicionou muito bem o Paulo Júnior, uma festa aí fantástica para a despedida aí do Fred, né? Deixando aí o futebol. E com o resultado, o Fluminense agora entrou no G4, ele ganhou 2 posições e como vem de 4 vitórias consecutivas, como vive um bom momento esse time do Diniz, hein? É só alegria, né? Agora, hoje tem um jogo, dependendo do resultado do jogo hoje, do Internacional com o América Mineiro, o Fluminense poderá perder a posição, né? Agora, em noite dos centroavantes, o Goiás venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Paulo Júnior, conta pra gente como foi essa partida. Lembra no sábado que eu dizia pra você que a situação da equipe do Goiás era favorável a este jogo contra a equipe do Filipão. O Goiás fez seu dever de casa também. Eu acho que o Goiás jogou muito mais do que o Clube Atlético Paranaense, Rafael. O Goiás impôs, logo que o juiz apitou o início da partida, o Goiás partiu para cima, não se amedrontou, tentou pressionar aí várias vezes a equipe do Furacão e um resultado final que ficou de bom tamanho para a equipe do Goiás, 2-1. E o Filipão amargou esta derrota aí lá em Goiás. Aí depois a gente tem que pegar a declaração do torcedor do Fluminense para falar sobre a aposentadoria do Fred. Ele vai vir daqui a pouco para falar com a gente a respeito. Bom, falando agora do jogo do Curitiba, João Augusto, o Juventude até tentou. Abriu o placar, fez 2-0, mas cedeu esse empate pro Curitiba. Conta pra gente como foi a partida. Uma escorregada que deu coxa branca lá do Paraná. Nada contra o Juventude, mas abriu 2-0 na frente e o Curitiba foi para cima, empatou o jogo 2-2. Agora a equipe aí do Curitiba, nesse jogo, não jogou o mesmo futebol de jogos anteriores. Errou muito nos passes, um time praticamente desesperado, um time sentiu o Curitiba nervoso, o time nervoso, diante nesse placar adverso que abriu o Juventude de 2-0. Agora buscou o empate, não perdeu o jogo, mas que o Coxa Branca em casa tinha que sapecar, tinha que fazer os 3 pontos diante da equipe do Juventude que está lá embaixo e não conseguiu. Agora, nós temos também que enaltecer a grande partida de Igor Paixão. Foi aí, deu as 2 assistências, realmente comandou o ataque do Curitiba com bola na trave e um show de finalização. Agora, o Juventude fez o primeiro gol muito rápido, com 4 minutos, conseguiu 2-0 através de uma cobrança de pênalti que Ricardo Bueno sentou o pé no meio do gol. E aí o que acontece? Nós ficamos o Juventude vendo o Curitiba atacar. Mas que coisa, esse resultado de 2-0, né? Como esse resultado, ele engana dentro da partida, né? Pois é. O Juventude, com 2-0, tinha que partir para cima, né? E no mesmo padrão, né? Na mesma pegada, né? Com a evolução do primeiro tempo, não. Vencemos por 2, vamos parar aqui no meio de campo, vamos tentar segurar o Coxa. Aí deu no que deu, né? Agora, João Augusto, por sua vez, o Santos, com o gol de Lucas Barbosa, venceu o Dragão, o Atlético Goianiense, e dá uma freada na crise aí que estava sendo instaurada. Pra você, como foi? Conta pra gente como foi essa partida. Olha, Rafael, um jogo apertado, hein? O Santos aí achou esse gol do Lucas Barbosa, né? Diante da equipe lá de Goiás. Mas o interessante, o Santos precisava de um placar, o Santos precisava da vitória, ou seja, dos 3 pontos, para dar uma diminuída no questionamento, na pressão em cima do jogador, da própria comissão técnica, enfim, o resultado magro, resultado curto, fraco, mas o Santos conseguiu a vitória de 1-0 diante da equipe do Atlético Goianiense. Claro, com isso, deu uma aliviada, deu uma tranquilizada aí no peixe lá da Vila Belmiro. Eu chamei ele não escutou, foi lá pegar um café antes, mas agora ele vai vir aqui falar sobre a aposentadoria do Fred. E a gente comentou aqui nos últimos dias sobre esse momento que o Fluminense vivia, principalmente porque está sendo instaurado o dinizismo. Eu fiquei sabendo que os torcedores do Fluminense todos os dias rezam para Deus e para que o Diniz durma bem. É isso mesmo, Maurício? Uai, Rafael, eu vou falar uma coisa. A única coisa que eu tô triste hoje não é do Fred aposentar. É eu não aposentar com a situação que ele tá. Mas o que não permite isso? É só uma questão.
dinheiro. Dele ou seu? Então, é difícil. Mas Rafael, festão, cara, eu acho assim, vou falar assim, da nova geração, tá? Eu acho que o Fred, sem sombra de dúvida, tudo que aconteceu é merecido. Eu acho que o dinizismo também tá numa fase, conforme você leu aquele dia, né, que você mandou, tá naquela fase a fase áurea dele, né? Isso, amar o Diniz. Tudo dá certo. Tudo dá certo, até contra o Corinthians, olha pra você ver. Mas o Corinthians ontem ganhou do Flamengo. Corinthians, vai Corinthians! Então eu falo assim, cara, ele tá naquela fase, né? A fase que tudo tá dando certo. E, claro, cara, pra ele ainda brincou que ele não quis fazer o 200, porque tem 2,9, 1,99, que é o 9 dele, né? E na hora que ele pegou a bicicleta para dar a volta olímpica, o que você achou disso? Fez o gol de bicicleta? Ele foi o gol de bicicleta. Só aí, Rafael, eu esqueci o nome da bicicleta, Sanses, um negócio assim. Já falam as más ou as boas línguas que foi não sei quantos milhões aquela volta da bicicleta. Só a volta da bicicleta eu tava aposentado, viu? Mas o Bittencourt, o presidente do Fluminense, no final da partida, ele disse que quer muito contar com o Fred, agora num cargo de direção ou um cargo eletivo dentro do próprio Fluminense. Você acha que é uma boa? Eu acho que no momento não. Eu acho que agora ele tem que curtir essa fase dele, uma fase que tá acima de qualquer trabalho, ele não tem que provar nada. Como nós falamos, você vai lembrar disso há muito tempo atrás, quando ficou aquele negócio dele ir pro Atlético ou ir pro Cruzeiro e tal, ele no Fluminense ele não precisava provar nada para ninguém. Já está consolidado. Já estava consolidado. Eu acho que esse momento que ele tá consolidado, ele tá no auge do time, do campeonato, e uma aposentadoria que você vê 63 mil pessoas lá no estádio. Ô Maurício, mas aí tem outro agravante também. Eu acredito que ele tem que dar um tempo sim, porque ele tá saindo por cima com bom futebol, tudo, e às vezes um cargo dentro de uma diretoria, às vezes apaga, às vezes não dá certo, né? E vai manchar um pouco a imagem do Fred. Agora eu gostei muito, né? Falando ainda do Fred, de uma declaração que ele fez, numa reportagem que ele fez, a gratidão que ele teve com o América Mineiro, que o lançou no futebol, depois ele foi para o Atlético Mineiro, teve um grande momento no Cruzeiro, então ele agradeceu a todos esses clubes. Eu achei que foi, né, muito de bom tamanho a gratidão que ele teve com os clubes que o revelaram para o futebol nacional e internacional. Então, mas aí a turma corneteira já começou a soltar uns áudios também aqui dele, que ele inclusive que a família minha família é toda torcedora do Atlético. Quando ele apresentou no Cruzeiro, minha família é toda cruzeirense. E aí ele fala, né? Ele fala que o pai era atleticano e a mãe é cruzeirense, então era metade da família. Ele ficou falando, os caras estão me cornetando. Maurício, mas eu com um salário desse aí, eu sou um time por dia. Um dia eu sou corintiano, outro dia flamenguista, outro dia São Paulino. Paulinho, eu vou falar. A realidade do Fred só tem uma. É 2014. Ele em 2009 foi pro Fluminense com 99,8% de chance de ser rebaixado. Ele, ali naquele momento, criou-se o time de guerreiros e ele foi o grande líder, o grande maestro que conseguiu fazer aquilo. Mas o pior momento que o Fred viveu foi 2014. Na Copa. Na Copa, quando ele foi taxado de cone e ele se isolou na fazenda, lá ele ficou e lá ele não queria mais nada. Foi aí que o Fluminense foi atrás dele, chamou para ele voltar e fizeram todo. Existe um vídeo que é coisa emocionante, que é aquele vídeo que ele sai da casa dele, em toda a esquina que ele virava tinha alguém com uma placa falando: você está a tantos quilômetros da sua casa, você está chegando na sua casa. Quando ele chega no Fluminense, tá aquela molecada, aquela garotada esperando ele, e ele fala que isso foi que deu uma sobrevida para ele, que fez com que ele se tornasse mais apaixonado pelo Fluminense. Ô Maurício, eu falei muito mal do Fred quando ele foi para o Fluminense. Eu dizia quando ele que voltou, a bicicleta teria que ter quebrado no meio do caminho, porque realmente ele estava numa fase muito ruim, e eu sinceramente, eu não acreditava em que o Fred fosse dar a volta por cima. Fico muito feliz em que ele deu a volta por cima, chegou numa fase muito ruim do Fluminense. Então acho que, né, a gente tem que
Mas a minha visão disso, Paulinho, eu não acho que ele agora, dessa última fase, ele veio pra realmente fazer a diferença dentro de campo. Eu acho que não fez. Eu acho que pro Fluminense em si, foi até bom deixar o Cano como realmente camisa 9 titular. Sim. Só que a parte extra-campo de poder unir o grupo, ele foi fundamental. Ele. Claro. E mesmo assim, Rafael, em grandes momentos ele fez a diferença. Aí quando a torcida vaiando o William Bigode agora, ele foi lá, chamou a torcida, começou a pedir pra bater palma pelo William, pra correr. Então, assim, eu acho que a função dele no Fluminense, nesse retorno, foi pra unir esse grupo. Claro, não, ele tem uma liderança extraordinária dentro do clube. E os momentos em que ele jogou, que ele teve a oportunidade, ele fez sim a parte dele, tanto é que o pessoal, eu até achei assim, quem sou eu pra falar alguma coisa, mas não podia ter saído do Cano, ele tinha que ficar ele e o Cano nesse último jogo aí, que eu acho que teria sido um pouco diferente. Ô Maurício, e tem mais agora, você posicionou muito bem, tem que curtir, tem que viajar, tem que curtir a vida com a família, e ele tá com o BC, né? Bolso cheio, bem cheio, bolso bem cheio. É estufado. Agora, ele falou também numa declaração que o sonho dele é subir a rampa do Maracanã com os filhos, com os sobrinhos, sentar na arquibancada e torcer. Ele falou isso, que é o sonho dele hoje é isso. E aí ele ainda brinca, né? Hoje ainda tava... a Ana Maria Braga chamou ele pra tomar café da manhã, ele falou que agora ele é aposentado e mineiro, que a coisa que ele mais quer não fazer nada, tomar café. Ô Maurício, o Fred tem condição de ser o presidente do Fluminense? Não Mas que não tem. Como o Fred, eu vou falar. Como disse o Rafael, um diretor, alguma coisa assim. Eu acho que ele teria que ser assim, meio diretor que um de futebol. Um diretor de futebol, acho até muito. Eu acho que ele tinha que ser meio que um relações públicas ali, ser o meio de campo entre a torcida e os jogadores, que é o que ele faz muito bem com maestria. Mas eu acho que um cargo, eu falo assim, vou até citar o Rogério Ceni. O Ceni pro São Paulo é tudo. E eu falo assim, viveu momentos de alegria e de tristeza. Então eu falo assim, e eu acho que isso sirva de exemplo para ele também, para que ele não assuma uma coisa que ele não tenha. Não dá conta. E eu acho que tem que curtir esse momento de alegria, de festa, daqui uns 2, 3 anos, ver como vai ser, né? E como diz o outro, futuro a Deus pertence. Rápido intervalo comercial e já voltamos com Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, frenfilados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5841. Fone WhatsApp 3559-6789. Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, Centro de Guaranésia.
Cuide do seu bem mais precioso, a sua segurança e da sua família em primeiro lugar com a Infotronic Segurança Eletrônica. Monitoramento 24 horas, alarmes, câmeras, cercas elétricas e rastreamento veicular. E mais, adquira o autorrastreamento veicular e tenha vantagens exclusivas para o seu veículo. Infotronic Segurança Eletrônica. Fone 3551-6430 e o WhatsApp 99202-9829. Seja você também Infotronic e garanta mais tranquilidade e segurança para você e sua família. Eu sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Há 74 anos, liderando a audiência. Clube FM. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. João Augusto, temos que falar do seu time, o Corinthians, que bateu o Flamengo por 1-0 e conseguiu subir para segundo colocado na classificação. Olha, Rafael, a gente tem falado aqui no programa, no Panorama, que o Corinthians vem crescendo nas mãos do Vitor Pereira, apesar que ontem ele foi expulso. Mas, gente, é essa equipe, mas esse time. Você está feliz com o resultado ou com o que o Corinthians apresentou dentro do campo? O resultado que apresentou dentro de campo, os dois. Não, o resultado eu concordo com você. Mas você acha que o Corinthians foi totalmente engolido pelo Flamengo? Eu acho que o Flamengo foi extremamente superior. O Corinthians tinha posse de bola, mas não tinha finalização clara, com chance clara de gol. O Flamengo tinha mais, no qual ficou parado na mão do Cássio, que foi excelente goleiro, que faz a diferença em jogo grande. Jogo grande, pode deixar que o Cássio resolve. Rafael, o senhor vai me desculpar, mas eu não vou concordar com a sua análise. Você achou que o Corinthians foi muito bem? Foi com a igualdade, gente. Flamengo é um bom time. O Corinthians não é que o Corinthians foi mal, é que o Corinthians foi bem e não deixou o Flamengo jogar. Isso é natural num jogo de futebol. Mas o Flamengo jogou. Não, Rafael, num jogo de futebol é natural que às vezes uma equipe fica mais com a bola, quando vê a outra equipe pega essa situação. Agora, eu não posso concordar com o senhor falando que o Flamengo massacrou o Corinthians. Não é questão de aconteceu isso. Não é questão de massacrar, mas eu achei que o Flamengo foi melhor. Só que o Corinthians conseguiu o gol no gol contra com o Rodinei, que deu até dó, que pecado. Deu 2 ou 3 cruzamentos. Roger Guedes bateu 2 faltas no final, que bateu até muito bem. E ele teve um arremate também no começo, no final do primeiro tempo. Agora, tirando isso, eu achei que o Flamengo foi mais efetivo. Porém, claro, parou num grande goleiro que é o Cássio. O Cássio é eleito o melhor jogador em campo. É claro, não só nesse jogo, como nos outros jogos, que ele já vem mostrando essa qualidade além de ser um bom profissional, vem salvando o Corinthians. Agora, gente, o Corinthians precisava do resultado. Nós temos a mensagem aqui de um amigo nosso, o Antônio, ele manda a mensagem, mas vocês têm que levar em consideração que o Flamengo entrou com o time reserva. Não entrou com o time, entrou com o mistão, né? Não, isso aí, essa situação de entrar com o time alternativo, time B, time reserva, time 4, 5, enfim, é o Flamengo, é a estrutura, é a camisa do Flamengo, entendeu? E se a gente analisar o time considerado reserva do Flamengo, é um bom time de futebol. E o Corinthians não quis saber, ganhou o gol contra, faz do jogo, numa infelicidade do Rodinei, que jogou contra as suas próprias redes, mas o Corinthians ganhou do Flamengo. E para você, Paulo Júnior, você acha que realmente o Corinthians foi superior ou o Flamengo foi melhor em campo, porém não conseguiu o resultado? Rafael, o Flamengo teve uma grande oportunidade aos 14 minutos, quase que abriu lá o marcador. O Flamengo teve um pouco mais de posse de bola, principalmente nos 45 minutos, e o Corinthians teve menos posse de bola, mas foi muito bem superior, né? Foi mais aproveitável do que os toques de bola da equipe do Flamengo. Para mim foi um jogo de igual para igual. Eu acho que o Flamengo não jogou com seus reservas, né? Jogou aí com 80% da sua equipe do primeiro escalão. Agora o Corinthians, para mim, foi muito guerreiro, né? O Corinthians jogou muita bola, meio de campo, se sobressaiu, correu demais, muitas arrancadas do Corinthians. O gol só saiu nessa infelicidade, né, do Rodinei, que vinha muito bem jogando lá atrás ali do Flamengo, numa bola cruzada da direita lá da esquerda para a direita, depois vem um outro cruzamento e ele, não sei se o goleiro não falou, né, o goleiro Santos, né?
não falou para ele o deixa. Tinha ninguém atrás do Rodinei, não precisava dele. Mas deu dó, né? Não, deu dó, foi uma infelicidade. Qualquer centroavante ali, Rafael, poderia tentar fazer aquele gol ali que não fazia. Foi uma grande infelicidade do Rodinei. Então vamos lá. Seguinte, primeiro ponto que eu acho que é relevantíssimo aqui. Um deles é por conta que o Flamengo teve realmente esse time alternativo. Porém, eu quero saber de vocês até que ponto isso pode influenciar na questão da Libertadores da América. Olha, Rafael, é uma outra competição. O Flamengo está bem, tem um bom treinador, ele tem o respaldo, ele está bem à frente do Flamengo. Na minha opinião, não vai influenciar em nada em Libertadores da América. Flamengo, claro, na Libertadores está bem, vem jogando bem, não tem nada a ver, é uma outra competição, é um outro jogo, onde o Flamengo aí pode passar para outra fase da Libertadores da América, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Flamengo tem um bom time. Vamos lá, Paulo Júnior, a gente tem que passar aqui para frente também, temos que ser rápido, mas o Atlético Mineiro empatou com o São Paulo 0-0. Detalhe, um São Paulo totalmente desfalcado e um Hulk que não parou de falar depois, hein? Olha, o Rafael, eu já disse aqui várias vezes no programa que o Atlético, ele tá descendo a ladeira. Você entendeu? O Atlético não vem fazendo mais aquele bom futebol, aquele bom entrosamento lá na frente do Hulk, né? Recebendo a bola, trabalhando a bola para o jogador chegar de trás batendo. O Atlético Mineiro está tendo muitas dificuldades. As finalizações do Galo estão passando longe aí do gol adversário. Eu acredito que o Atlético Mineiro está se perdendo um pouco dentro de campo e não consegue jogar mais um futebol. Agora, isso não desvaloriza, não desmerece o que o São Paulo jogou. Porque o São Paulo soube dar um nó tático ali na equipe do Galo, né? Com algumas arrancadas também violentas. Quase que o São Paulo aí sai vencedor do jogo. O Calera errou um gol lá que eu vou te contar. Quase que cai a arapuca do Galo Mineiro. Agora, foi um jogo de 0-0. Esse resultado aí é péssimo para as duas equipes? Não, eu acredito que melhor para o São Paulo. Foi lá, arrancou, né, um ponto precioso lá em Belo Horizonte, quando todo mundo achava que o Atlético iria golear a equipe do São Paulo, que jogou desfalcado de 7 ou 8 jogadores de profissionais. 14. Então, agora, eu não sei, viu, Rafael? Eu acho que o Galo vai ter que dar uma melhorada boa agora. Isso aí para o São Paulo foi um grande resultado. Eu acredito que o São Paulo volta de Belo Horizonte cheio de moral aí, porque você empatar com o Galo, que é uma das equipes que está brigando lá em cima, considerado uma das 3 melhores equipes do futebol brasileiro, muito bom pro tricolor. Agora, eu quero complementar a sua informação aí com dados mais técnicos. O São Paulo, que tinha esses 14 desfalques, ele inclusive teve que fazer um dos primeiros jogos do zagueiro Luizão no time titular. Ele foi extremamente bem. Foi muito bem mesmo. Ele e o Miranda fizeram uma dupla de zaga sensacional. Tanto é que no final da partida o Turco Mohamed colocou o Sacha, o Vargas, tinha o Hulk, Ademir. E eles não conseguiram fazer o gol. Aí ao término da partida o Hulk foi reclamar que era para marcar pênalti, não sei o quê. Inclusive o lance foi checado pelo VAR, mas ao meu ver foi choradeira desnecessária, João Augusto. Olha, eu tô sendo clubista ou... Os 2 pênaltis questionado pelo Hulk com o Daronco, Anderson Daronco, nenhum dos 2 aconteceu. No primeiro lance, recordando aqui, você pode ver que o Miranda pega a bola primeiro, depois tem um encontrão, o esbarrão, que isso é normal do jogo. No segundo lance aí que o Hulk falou pro Daronco, para ele ir lá no VAR, teve novamente, isso é natural, os Beck dentro da área, leva a mão, abraça, mas não com a intenção. Não impediu o movimento do Igor Rabelo. Igor Rabelo, de forma alguma. Então, o Miranda é jogador experiente, ele sabe a hora de fazer essa situação, evitando aí o ataque do adversário. Nenhum dos 2 lances, eu entendo que foi pênalti. Mais um ponto relevante, eu gostaria de destacar também mais uma atuação muito boa do Patrick. Para mim, é um dos titulares, intocáveis nesse atual time de São Paulo. E detalhe, essa semana é semana de Copa do Brasil e eu imagino que o Rogério vai colocar Patrick, Luciano e Caleri. É o que a torcida pretende colocar. E depois na coletiva foi sensacional. Eu falo muito aqui, eu não canso de repetir que eu não teria trazido o Rogério Ceni porque eu não teria mandado o Crespo embora. Mas a partir do momento que ele veio, eu não tiro ele de lá.
lá. Acho que ninguém gosta mais do time do que ele. E ele realmente é um começo de trabalho? Sim. Ele faz umas mexidas aí que são questionáveis? Sim. Mas qual técnico que não faz? E detalhe, eu acho que melhor que ele, difícil alguém se comprometer mais do que ele com o São Paulo. E ele tem todo o respaldo da direção do São Paulo. Não, isso não tem não. Não tem? Não tem não. Isso ele é muito criticado pela própria diretoria porque ele bate de frente. Ele briga com a diretoria por conta do São Paulo. E por muitas vezes eu acho que ele gosta mais do São Paulo do que muitos da diretoria. Não, você disse às vezes porque dele enfrentar, de encarar com os dirigentes, mas o Rogério Ceni, eu entendo, até acompanhar o seu raciocínio. Hoje o São Paulo está nessa situação bem, o São Paulo vem bem. Graças ao Rogério Ceni. Para concluir vai dispensar o treinador, vai trazer o outro? Não. Para concluir do jogo, ao término da partida, o Hulk deu a seguinte declaração: sentimento de impotência, de não ter conseguido o nosso objetivo. Lutamos até o final. Eu não vi as imagens ainda, mas pelo menos com o lance do Miranda foi 100% pênalti. No meu ponto de vista, foram 2 pênaltis. Pelo menos no meu lance, eu posso garantir. É difícil por eu ser um cara fisicamente forte, sou muito prejudicado. Acho que falta um pouco de... conversa para boi dormir. O Hulk precisa ser mais humilde um pouco. Bom, falando agora do Palmeiras, que empatou com o Fortaleza 0-0 no Castelão. Inclusive, o Fortaleza teve um gol anulado logo no começo da partida, hein, Paulo Júnior? Isso mudou toda aí, né, a trajetória do jogo, porque se o Fortaleza sai vencendo por 1-0... o Fortaleza ia formar aquela retranca que ele formou para não tomar gol em algumas investidas contra o Palmeiras, mas o gol foi muito bem anulado, né, Rafael? Não tem o que discutir, né? Pois é, do gol anulado ninguém discute porque a bola realmente pega na mão do jogador do Fortaleza. Agora, o fato que fica bem relevante aqui, que no primeiro tempo eu achei que foi o Palmeiras realmente propôs o jogo e o Fortaleza quis jogar no contra-ataque. E com contra-ataques perigosos, vários contra-ataques perigosos que quase culminaram no gol. Eu achei um Palmeiras, eu confesso que eu esperava mais do Palmeiras, mas ao mesmo tempo a gente tem um Fortaleza que estava desesperado do outro lado. E buscando a vitória diante do Palmeiras. O Palmeiras, você disse muito bem, é o que o Fortaleza precisava do resultado. O empate, eu até diria que ficou de bom tamanho para o Fortaleza e não ficou bom para o Palmeiras. Agora que o Fortaleza, como disse o Paulo Júnior, gol bem anulado, o Fortaleza buscou de todas as formas venceu o Palmeiras. E detalhe, que o jogo terminou aí, o jogo foi paralisado por queda de energia aos 44 minutos do segundo tempo. E ele foi encerrado 30 minutos depois por falta de tempo hábil para o retorno da luz. Então ficou 0-0, um jogo com boas chances aí, equilibrado e com boas chances de gol para os dois lados e participação muito importante tanto do Fernando Miguel quanto do Everton. Justamente, foram bem esses dois jogadores. E teve a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, que FIFA, né, que vai para a Copa do Mundo. E detalhe, gente, a gente tem que falar aqui também desse jogo, porque o Fortaleza tá querendo sair da zona de rebaixamento. Por sua vez, o Palmeiras tinha expectativa, pois viu ali os seus adversários diretos ali, que poderia ultrapassá-lo, que era o caso do Atlético Paranaense. Ele pipocou e o Galo também não conseguiu a vitória. Então, ainda assim, mesmo com o empate, Palmeiras permanece na ponta com 1 ponto na frente do segundo colocado. Mas o que eu acho engraçado, Rafael, esses apagões, né? E dá, né, quando tá terminando o jogo, né? Parece que foi aos 44, não foi? 44 segundo tempo. 44 segundo tempo. Então, com os acréscimos, iríamos ter mais 10 minutos de jogo. E nesses 10 minutos, o Palmeiras poderia vencer. Agora, apagar a luz e não voltar mais, João Augusto? Será que teve alguma mãozinha lá? Vamos ver nosso amigo palmeirense Walter Amaral. E aí, boa tarde, galera, tudo bem? Ô, João Firpa, tá rindo à toa, hein? Ainda bem que vocês contrataram mais um pra marcar gol pra vocês. Tá certinho, parabéns, Corinthians mereceu. E outra coisa, jogo do Palmeiras e Fortaleza ontem. Melhor lance do jogo ontem foi os celulares acesos na hora que acabou a energia elétrica. Graças a Deus que acabou a energia elétrica. Tava dando vergonha até. Mas tá bom, a gente ainda chega lá. A gente vai melhorar ainda. O Amaral hoje está confiante na melhora do Palmeiras, mas o Palmeiras tem que melhorar, tá bem, não tem... O Ademir manda um alô aqui pra gente também. Manda um hino. Opa! Não carregou o segundo áudio aqui, mas beleza, vamos lá. E nós temos outra participação aqui, vamos ver quem que mandou um alô pra gente.
O Otávio, ele fala inclusive aqui do jogo do Palmeiras, que a gente tá aqui falando assim, ó, mas vocês têm que entender que o Palmeiras ainda é líder. Exatamente, foi o que a gente falou. Com os resultados, ninguém ultrapassou o Palmeiras. Tá com um ponto na frente do Coringão. É aquela história, tem jogo que se ganha, tem jogo que se joga. Tem jogo que se joga. Ontem era um jogo difícil, traiçoeiro, e o Palmeiras conseguiu tirar esse um pontinho lá também. Rafael mandou um áudio pra gente aqui, o meu xará, mas o problema é que o áudio dele não tá carregando, gente. Eu não tô conseguindo terminar de carregar aqui. Ô Xará, fica tranquilo que eu posso colocar no programa amanhã então. Nosso tempo tá curto, esgotado aqui. Amanhã eu coloco seu áudio sem problema nenhum. Lembrando que o Panorama Esportivo é um oferecimento de padaria e confeitaria Pão e Companhia, lá em Guaranésia. Saboreie tudo que há de melhor na padaria Pão e Companhia. Deliciosos misto quentes, bolos, brownies, salgados, fritos e assados. E claro, sem esquecer daquela gostosa coxinha de brigadeiro com morango. Padaria e confeitaria Pão e Companhia fica na Rua Afonso Pena 312, lá no centro de Guaranésia. O telefone é 3555-1610. Paulo Júnior. É isso aí, João Augusto. E eu queria abraçar alguns amigos que curtem o Panorama Esportivo. Hoje o meu abraço vai lá pro Fernando Anchieta. Quem não lembra do Fernando, hein? Jogava futebol de salão pra caramba. E pro Silas também, lá pro seu irmão na bicicletaria. Todo mundo tá ligado aqui no Panorama Esportivo. Daí que Panorama Esportivo vai ficando por aqui para voltar amanhã no mesmo horário. Próxima atração Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau e até lá. Rádio Clube. E hoje tem a segunda do cheque esticadinho no São João. Arroz que Brasil.